Opa, beleza, pessoal? Vamos então para mais uma aula do nosso curso de Delphi, nosso sistema de vendas do zero ao multicamadas. Na última aula, a gente criou a nossa tela de cadastro de pessoas, que é a nossa tela de cadastro de cliente e fornecedor, né? A gente vai usar essas flags aqui para dizer se ele é cliente, fornecedor ou se é os dois. Nessa aula, a gente vai estar buscando aqui a cidade. Então, eu quero aqui colocar um atalho, já vou até colocar ele aqui, ó. Eu quero que ao clicar F8, ele me chame a tela de consulta de cidades e eu possa escolher, buscar lá qual cidade eu quero, selecionar e já traga aqui preenchido para mim tanto o código quanto o nome dela. E é isso que a gente vai estar fazendo nessa aula. Então, pessoal, já se inscreve no canal, ativa as notificações para receber quando a gente postar novos conteúdos. Já curte o vídeo aí que ajuda bastante a gente para o YouTube distribuir esse vídeo para mais gente. E compartilha com os amigos aí para fortalecer o canal. Então vamos lá. Já vou trocar aqui também o nome do nosso campo para Edit ID cidade. Esse aqui já está com o nome correto, que é edit cidade. E aqui a gente já colocou que a gente vai utilizar o F8. Ok. Agora então o que a gente vai fazer, pessoal, a gente vai vir nesse evento aqui, onKDAO. E aqui eu vou verificar se a nossa variável que a gente está recebendo aqui por parâmetro, ó, nosso key, for igual a vk de virtual key, underline F8. Então, se a tecla foi acionada foi o F8, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai fazer a chamada da nossa busca de cidades. Então eu vou vir aqui, ó, nas nossas views, cidades, buscar. Vou abrir ela aqui. Já vou copiar o nome dela, da nossa unit. Ótimo. Já vou dar o uses nela aqui também. Vou colocar aqui mesmo. Beleza. Agora aqui, eu vou pegar essa variável que a gente já tem aqui, né? Essa variável de instância. Já vou colocar aqui também. E já vou criar ela aqui então. Vou dar um ponto create. Vou passar aqui como new, que a gente mesmo vai destruir ela. Aqui eu já vou destruir ela. No Finder eu vou dar um free and new. Isso. Ok. E aqui eu vou fazer a chamada normal do ponto show modal. Então aqui a gente já vai estar chamando a nossa tela de consulta de cidades. Só que ao selecionar um item aqui, pessoal, e clicar no botão de utilizar, eu quero poder recuperar esse ID, né, lá na nossa tela de cadastro de pessoas. Então, se a gente olhar aqui no nosso botão de visualizar ou de utilizar, ele não tem nenhum código, ele está utilizando o código da herança. Então, eu vou vir aqui, ó, no nome da nossa classe, né, do nosso formulário, vou vir aqui e vou lá na tela de herança. Vou clicar com o Ctrl. Então, vou lá na nossa View Heranças Buscar. E aqui dentro, ó, em Public, eu vou criar uma nova property. Então, eu vou escrever aqui, ó, prop F. Vou dar um tab. Vou colocar ID selecionado. Vou botar outro tab e vou escrever, eu vou falar que é do tipo inteiro. E vou dar outro tab. Então, o Delphi já criou aqui para a gente uma variável de instância chamada ID selecionado. Então, eu já vou vir aqui no nosso formulário de herança mesmo, lá no evento onShow, e já vou setar essa variável como zero, então, só para não ter perigo de ter algum lixo nela ali. E aqui no clique do nosso utilizar, ó, eu vou vir simplesmente aqui, ó, e vou fazer ele receber, já vou até copiar que a gente já tem aqui, ó, o ID que está selecionado aqui na nossa DB Grid aqui. Então, ó, por exemplo, aqui ó, o FID selecionado vai receber a nossa data source, dataset, field by name ID inteiro. Então, ele vai estar recebendo o ID da cidade que a gente vai estar selecionado aqui no momento, né, do item. E a gente fez a nossa tela de herança para que ele se replique para todas as outras telas sem a gente ter que ficar codificando nada mais. Então, já vai funcionar para cidades e vai funcionar para nossas telas de subgrupos e essas nossas outras telas, tá? Esse é o poder da herança de tela aqui, ok? Então, agora o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é verificar se o nosso show modal, o resultado dele foi igual MR, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar nosso edit ID cidade.text, ó, vai receber a nossa variável aqui, ó, view cidades buscar ponto ID selecionado. Ele não vai listar aqui, pessoal, mas é só a gente compilar aqui, né? E daí o Delphi já vai enxergar ele lá. Então agora se a gente ver aqui, ó, aí o Delphi já conseguiu enxergar ele. Ponto toString para a gente converter para string, porque aqui a gente está jogando no nosso edit, né? Vamos testar agora para ver se deu certo até essa parte. Vou compilar aqui, um cadastro, pessoas. Então vou vir em cadastrar
Aqui eu vou clicar F8, ó. Então, ó, ele abriu para mim a tela de busca de cidades, ok. Vou buscar aqui e vou selecionar Curitiba, vou clicar em utilizar. Ó, já jogou o código aqui para mim corretamente, ó. Então, se eu der um F8, vier aqui selecionar São Paulo, ó, que é código 4, ó, já trouxe aqui para mim também. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai buscar o nome e a UF da cidade. Deixa eu já organizar aqui, que ele acabou bagunçando aqui. Só alinhamento, isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no evento onExit. Então, a gente vai vir no onExit dele. E aqui que a gente vai programar a saída do campo para a gente buscar a nossa cidade. Existem diversas formas de a gente fazer isso. A gente poderia criar um data module genérico com um FD-carry genérico para a gente utilizar o mesmo para a gente buscar então cidades, quando a gente fosse buscar subgrupos. A gente poderia até mesmo criar um FD-carry em tempo de execução para fazer essa busca. Nesse primeiro momento, a gente vai estar acessando diretamente o nosso model cidades, para que fique tudo centralizado aqui no nosso model cidades. Como a intenção do curso é a gente ir fazendo e refatorando, então a gente vai fazer dessa forma, mas vocês vão ver que já vai ficar de uma forma bem interessante, e aí nas aulas futuras a gente vai cada vez melhorando mais o código, ok? Então, primeiramente, eu vou aqui no nosso model cidades, eu vou adicionar um novo FD Carry. Ótimo, tá? A gente não vai utilizar esses porque a gente não precisa de todos os dados que eles estão trazendo. A gente não está trazendo dados desnecessários, a gente vai criar aqui um novo e eu vou chamar ele aqui então de look, e aqui o SQL dele a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai colocar aqui então select e aqui os campos que a gente vai querer da nossa tabela vai ser o nome e o UF. Então select nome. Vou deixar maiúsculo, volta lá, e UF. Aí, from cidades. E aqui eu já vou deixar nossa condição com um parâmetro, né? Onde o ID seja igual. Eu coloco 2 pontos, ID, cidade. Ótimo. Então aqui ele já vai identificar que a gente tem um parâmetro. Se a gente vier aqui na nossa aba Parameters, ele já vai estar aqui, ó, ID cidades. Então eu vou colocar aqui que ele é do tipo input. Já vou falar qual que é o data type dele. Vou falar que é inteiro. Beleza? Já consigo até colocar um valor aqui, default. Eu vou executar então. Vamos ver se eu não fiz nada errado. Select nome, from cidades, onde ID igual ID cidades. Ah, sim, eu acabei esquecendo de ligar ele, né, pessoal? Então tem que falar qual que é a conexão dele. Então, a conexão dele está lá na nossa model conexões, nosso FD Connection. Agora sim, vou dar 2 cliques nele. Vamos testar aqui. Beleza? Trouxe pra gente. Fechar, botão direito, Field Editor, Add Fields. Ó, vou adicionar os dois. Ok. Eu vou copiar então o nome da nossa unit. Ó, vou copiar aqui. Vou dar uses aqui na nossa pessoas cadastrar. Vou pôr aqui mesmo a uses aqui. Na implementation mesmo. Beleza. E aqui a gente vai estar fazendo, a gente não vai estar utilizando essa variável que a gente tem aqui, né? A gente vai estar criando uma nova. Então, eu só vou copiar aqui. Vou criar uma variável local aqui, ó, no nosso, na saída do nosso edit, tá? No nosso evento de exit do nosso edit. Então, vou criar uma var, vai ser L model cidades DM, que vai ser aqui do tipo, né, lá da nossa T model cidades DM. Já vou copiar aqui, então já vamos criar ele, já vamos instanciar ele, .create. Ótimo, já vou colocar um try finally e já vou dar um free nele. Ótimo. Agora o que a gente vai fazer é fazer a nossa busca lá. Então, para isso, a gente vai criar um novo método aqui. Ó, a gente já tem nossos métodos aqui. Então, eu vou criar um novo aqui. Já vou até copiar esse aqui, aproveitar ele. Já vou copiar esse aqui que já tem um palas. Então, eu vou colar aqui. E aqui, então, eu vou chamar ele de look cidade. E a nossa concha de cidade vai ser passada aqui para dentro. E aqui a gente vai estar utilizando, então, a nossa... Então, aqui é a nossa keylook. Então, a gente pode até apagar tudo isso aqui, pessoal. Deixar somente mesmo aqui, ó, ID cidade. A gente vai passar o ID cidade que a gente criou. Vou dar Ctrl Shift C para o Del fazer a declaração para a gente. Ele coloca lá em private. Eu vou recortar daqui e vou colocar aqui em público. Então tá feito também aqui o nosso método para buscar aqui, ó. Então a gente vem na nossa carry look, fecha ela, né? E passa para um by name, ID cidade.
o ID cidade que está chegando aqui e depois a gente abre ela, tá? Então eu vou copiar o nome do nosso método, vou vir aqui no nossa view pessoas cadastrar e aqui eu vou colocar então nossa variável, ó, ponto look cidades e passar lá para dentro o ID da cidade aqui que está selecionado. Aqui eu vou pegar, ó, edit ID cidade, ó, ponto texto, né? Aqui ele está esperando a gente mandar um inteiro lá para dentro. Então eu vou vir aqui, vou colocar aqui, ó, str do int def. Então aqui o que essa int def faz? Ele vai converter então aqui o primeiro parâmetro que a gente está passando para inteiro. Se não, eu posso colocar um valor default. Ó. Então o nosso valor default vai ser 0. Se ele não conseguir converter, né, o edit ID cidades para inteiro, ele vai mandar o 0 lá para dentro. Antes disso, pessoal, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Eu vou estar olhando aqui, então, eu vou pegar aqui o edit cidades, ó, e vou dar um clear nele. Então, assim que eu sair do campo aqui, ID cidades, eu vou limpar aqui o campo que está com o nome e a UF da cidade. E vou fazer uma condição aqui, ó. Se o nosso edit cidades aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, se string, né, para retirar os espaços, nosso edit ID cidade, ponto text, ponto isEmpty. Vou dar um exit. Então, eu vou tirar os espaços vazios do nosso edit ID cidades, tá? E caso ele esteja vazio, eu já dou um exit aqui e não prossigo com o código. Caso ele não esteja vazio, aí a gente instancia a nossa model cidades DM. E aqui a gente faz, então, passa lá para dentro o nosso ID cidades. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui nosso lmodel cidades DM, ponto. Aí aqui a gente vai ter nossa carry, ó, look, ponto. Aqui a gente vai verificar se ela está vazia, né? Então, se ela estiver vazia, ó, eu já vou dar um exit também, não vou continuar com o código aqui. Faltou ponto e vírgula aqui. Beleza. Agora, se não entrar aqui, pessoal, quer dizer que ela não está vazia. Ela encontrou, então, o registro que a gente precisava, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó, nosso edit, ó, cidade, ponto text, vai receber nosso lmodel cidades DM carry look. Ó, e aí eu vou pegar aqui o nome, as string, né? E vou concatenar aqui com uma barra, ó. Mais, vou dar uma quebra de linha aqui. E vou pegar aqui também a UF, ó. UF.asString. Ótimo. Só faltou um detalhe aqui. Caso ele esteja vazio, pessoal, né? Caso a nossa carta esteja vazio, quer dizer que ele não encontrou a cidade. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Ó, eu vou até tirar esse exit daqui. Eu vou focar novamente no nosso edit ID cidade, ó. ID cidade.setFox, né? Vou focar nele novamente. E vou dar aqui um raising. E vou colocar aqui, então, ó, cidade não localizada. Ótimo. Beleza, então. Vamos testar aqui, pessoal. Vamos testar se deu certo. Ver, deu alguma coisa errada. Ah, sim, aqui no create do nosso data model eu tenho que falar quem que é o owner nele, né? Quem é o dono dele. Eu vou colocar que é new, que a gente mesmo está gerenciando aqui. Maravilha, vamos só ver se deu certo e eu dou uma explicada aqui novamente. Cidades, ó, pessoas, né? Vou vir aqui em cadastrar, ó. E aqui, ó, quando eu vier aqui, eu vou colocar um código 1, ó. Vou dar um enter, ó lá, já trouxe para mim, ó. E vai por Paraná. Se eu colocar 2, ó, Londrina, Paraná. Se eu colocar um que não existe, o 10, por exemplo, ele fala cidade não localizada e mantém o foco aqui para mim, ó. Não deixa eu sair do campo sem terminar de preencher corretamente. E caso eu esteja aqui e dê um F8, ó, ele vai abrir para mim a tela de busca. Eu posso buscar uma cidade aqui, ó. Eu vou pegar o 4 de São Paulo, por exemplo, ó, e vou clicar em utilizar. Lá ele jogou 4 para mim. E aí eu dar um tab, né, ou um enter, sair do campo aqui, ó, ele busca a cidade corretamente, tá? Então com isso a gente fez a nossa busca aqui. Deixa eu só dar uma repassada aqui. Então o que a gente está fazendo, pessoal? No exit do nosso campo aqui, ó, cidades. A gente primeiramente limpa aqui, né, o texto que está aqui no nosso edit cidade. E caso o edit cidades, né, que a gente está saindo aqui, esteja vazio, a gente dá um exit, não continua o processamento. Caso ele esteja preenchido, o que a gente faz? A gente instancia então nossa lmodel cidades DM e chama nosso look cidade. E lá para dentro a gente está passando então o nosso ID da cidade, que é
o ID cidade que está aqui no campo. Lá dentro ele vai fazer a busca e aí aqui a gente consulta. Caso ele esteja vazio, a gente mantém o foco no nosso edit cidade e dá uma mensagem de cidade não localizada. Ou a gente pega e preenche aqui o nosso edit cidades, tá? Com os dados que foram encontrados. Depois disso a gente destrói tudo aqui para não dar memory leak. E ao destruir aqui a nossa carry look cidade já é destruída. Então não fica pesando nada na memória. Essa foi a nossa tela, nosso preenchimento do campo cidades. E na próxima aula a gente já vai continuar aqui e finalizar nosso cadastro de pessoas, colocando os campos obrigatórios, colocando as máscaras e os valores defaults aqui nos nossos componentes. Então até a próxima aula, pessoal!